neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, Com fidelidade, com fidelidade. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos. Esta escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. De maneira tal me amaste, por mim, Senhor, morreste, pra remir do cativeiro, tu sofreste em meu lugar, pois agora que sou tua, sem jamais a te perder, servir-te, grata e só por ti viver. De maneira tal me amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir do cativeiro. Sofreste em meu lugar. Estás no céu e eu na terra, esperando o teu voltar. Escrava, pra contigo aí reinar. De maneira tal me amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir do cativeiro. Tu
O assunto é curioso. E somente isso aqui já nos dá uma poderosa e grande mensagem. A mesma coisa Melquisedeque fez após Abraão ter tomado a sua posição. Colocou seus homens em ordem e venceram a batalha, e ele voltou. E Melquisedeque saiu com pão e vinho. Muito bem, ouvintes. Para quem conhece as Escrituras, isto é simples. Isto faz lembrar logo de uma experiência muito especial na vida do nosso pai na fé, que é Abraão. Quando a batalha estava toda terminada, quando tudo estava terminado, então qual é a coisa seguinte que fazemos? Qual é a coisa que fazemos depois que a batalha terminar? Você sabia o que fazemos? Nós encontramos com Melquisedeque. Agora você vai ter, através das Escrituras, o comprovante disto, que Abraão lutou até prevalecer. E então, voltando, mesmo cansado como estava, após a batalha, quando tudo estava terminado, então encontrou-se com Melquisedeque. Ali estava voltando de fato um homem cansado, porém vitorioso. Uma luta que não te cansasse não teria mérito algum. Ela seria como você arrebentar um fio de linha mais fino e podre. Seria como esse herói que se proclama herói por ter cortado a sua mão numa lata de sardinha. Foi comer um sanduíche de sardinha e cortou a mão. Deu um pequeno talhozinho na mão, cortou na lata de sardinha. Aliás, infelizmente, são os heróis de hoje, né? Eles cortam as mãos nas latas de sardinhas e se põem como heróis, preparando o gordo sanduíche do dia, e se põem como heróis diante do povo. Não, não é assim. Ali estava um homem verdadeiramente batalhador. E se você vê alguém cansado, é neste que você deve confiar. Este é o homem experimentado. O profeta de Deus afirma isto, não desprezando os jovens, mas ele aconselhou a um pessoal lá em Chicago: arranje um homem velho que não saiba nem assinar o seu nome para ser o vosso pastor. Ora, numa igreja de Chicago, um homem velho que não sabe nem assinar o seu nome para ser o nosso pastor? Eles diriam o mesmo acerca de São Pedro, de São João e de outros da Bíblia. Não é certo? Mas o profeta de Deus não estava defendendo a ignorância com isto. Estava recomendando a eles que tivesse um homem que viesse de uma experiência com Deus. Um homem que não vidraria os seus olhos ao ver dinheiro, ao ver mulher, ao ver fama, ao ver uma carreira pela frente. Aquele que está no fim de sua carreira é que salva. Arnoldo, lá na Suíça, pôs fim na sua carreira, levantando os braços, quando os alemães poderosos iam massacrar a Suíça. E o que aconteceu? Ele gritou: acabei de construir uma casa. Está ali a minha esposa com minhas crianças. Felizes. Eu estava feliz com minha família, mas hoje eu morro pela Suíça. Oh, meus ouvintes, na verdade ele foi cravado, ele deu o peito para ser cravado, mas a história não nega isto. Os alemães vermelhos e corados, fortes, voltaram envergonhados com aquilo. E a Suíça gozou então da sua independência, da sua salvação. Jesus Cristo podia ter feito tudo, curado os enfermos, expulsado os demônios,
Mas se ele não tivesse dado a si mesmo, não tivesse se esgotado, suado sangue, morrido na cruz, levantado seus braços, nós estaríamos irremediavelmente perdidos, conhecendo apenas a história de um homem que fez muitos milagres e maravilhas, mas que o tempo pôs fim à sua obra. Mas aqui nós temos o exemplo do nosso Pai, e isso é profundo. Vejam quando foi que Jesus Cristo deu a ceia para os seus discípulos. Está em Mateus 26, verso 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Pecados. Os cristãos que fazem coisas erradas. Bem entendido. Os cristãos que fazem coisas erradas. E digo-vos que, desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco, no reino de meu Pai. O que quer dizer isso? Depois que vocês batalharem, depois que toda a batalha for terminada, que a Bíblia estiver fechada, a espada estiver dependurada na parede, então agora é hora de tomar a ceia, isto é, ir para as bodas do Cordeiro. Por enquanto, a ceia que tomamos com os símbolos, o pão e o vinho, simboliza, e desde que é um símbolo, ele deve testificar que de fato estamos vencendo, temos sido vitoriosos, temos voltado de um período de batalha, na verdade, cansados, mas vitoriosos. Abraão não contendeu, ele lutou, ele passou no seu caminho, ele seguiu em frente. Um filho de Deus, um filho de Abraão não entra em contenda. Ele apanha a espada na hora certa, ele luta com convicção, corta todo erro e segue em frente, mas não no espírito de contenda, de competição, de facção. Não defendendo um pensamento próprio, mas ele é um homem convicto, que tem a espada do Espírito nas mãos, no coração, na vida. É essa mulher, é esse o homem, é esse o povo, filho de Abraão. A mesma coisa Melquisedeque fez após Abraão ter tomado a sua posição. Isto aqui nos tomaria muito tempo, tomado a sua posição. Tudo tem que tomar sua posição. Mesmo a mulher, para dar à luz, ela tem que ter a posição certa e correta, devidamente ordenada e orientada. Isso na vida comum, física, na vida material. Nós temos ali no aeroporto o avião, recebe a ordem de saída para a pista, de entrada na pista, de decolagem. Mas então eles vão ali, acionando aquilo e vendo a cada aparelho, a cada amperímetro, a cada aparelho que acusa a condição de tal e tal peça, de tal e tal turbina, e vendo aquelas coisas todas em ordem, ele se põe ali à disposição, na posição de decolagem. Então, ali há um controle de rádio, há uma torre dirigindo, há um controle lá em cima, e você está aqui embaixo, e você está escutando, e aquilo está no seu ouvido, no fone de ouvido, e você está plenamente ligado com a torre de controle. Logo, se ouve
decolagem autorizada. Quem autorizou foi a torre, mas quando o avião estava na verdadeira posição, na posição correta, ok de cá, ok de lá. O que espera a torre? Não vai haver choque na pista? Não, a pista é sua. Agora você pode entrar. Não entre antes da hora, porque você vai chocar. Vai acontecer um desastre e você vai matar muita gente por sua culpa. Você tem sangue na mão, senhor piloto, seu comandante. Você carrega sangue em sua mão, isto é, vidas preciosas. Pais, mães, filhos e filhas estão ali inocentes e inconscientes, descansados naquele comandante de voo, que em primeiro lugar toma posição e obedece à torre. Assim estava Abraão, colocou seus homens em ordem. Para que nós nos encontramos? Para que um encontro de pastores? É para que o comandante, o Espírito Santo, a mensagem, possa nos colocar em ordem, numa verdadeira posição correta, para a grande decolagem de todos os tempos. Sim, ele colocou seus homens em ordem e venceu a batalha. E ele voltou, e Melquisedeque saiu com pão e vinho. Depois que a batalha houver terminado, então nós comeremos a ceia das bodas com o Senhor Jesus no novo mundo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Isto sim, isso é o mistério de sua vontade. Isso é o mistério de sua vontade perfeita. Derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados, e quando nós tomamos esse pão, este vinho, nós estamos testificando que não estamos ali para vencermos, mas sim porque temos vencido. Abraão vinha de uma vitória, não de um fracasso, não de uma derrota. Ele não vinha de um adultério, ele não vinha de um jogo, ele não vinha de uma mentira, ele não vinha de uma cobiça, ele não vinha de um ambiente social contaminado, pecaminoso, mas ele vinha de uma vitória. Ele vinha de uma batalha como vitorioso, cansado na verdade, mas agora aqui está o estímulo, Abraão. Aqui está o pão. Você que está cansada, cansado, mas vitoriosa, tem olhado para cima, tem comido deste pão do céu, a palavra de Deus. Aqui está o pão. Aqui está Melquisedeque. Esse Melquisedeque é Jesus Cristo. Esse Melquisedeque é o Espírito Santo. Esse Melquisedeque é agora te dando estímulo e força para prosseguir. A batalha continua. Você olha seus filhos pequenos ainda. Você tem que ver o que vai pôr na mesa amanhã. Você tem compromissos. Dentro do seu alcance você fez compromissos. Você é um pai. Você é uma mãe. Você é um filho. Você é uma filha. Mas, sobretudo, lembre-se, sou um filho, sou uma filha de Abraão. Sou um filho de Deus. E Ele está providenciando, Ele tem providenciado o alimento especial, o alimento espiritual em seu devido tempo, para alimentar os seus filhos. Se nós, sendo humanos, fracos, se nós, sendo débeis como somos, fazemos tudo para não deixar que os nossos filhos passem necessidade, ora, e Deus? E o Pai das luzes, que habita em luzes inacessíveis, e o Pai e o Criador de todas as coisas, Ele sabe do que mais necessitamos. Ele sabe, e oxalá que este mundo pudesse conhecer hoje. O mundo chamado cristão está precisando de Cristo, está precisando de uma mensagem, está precisando de uma palavra genuína e verdadeira. Deus nula enviou. Mas quando os judeus, quando Israel estava precisando do Messias, Deus o enviou. Eles o aceitaram? Não. Por quê? Estavam estabelecidos,
estavam denominados, estavam em suas tradições, e estavam tão pios, tão retos com a tradição, com a própria lei de Moisés, não com o credo de uma organização religiosa, mas com a própria lei de Moisés, com a própria lei de Deus. Mas eles não souberam conhecer a etapa, o evento do dia, a hora, o tempo. Eles não entenderam que os dons no templo tinham que cessar, tinham que ser aniquilados. O sacrifício daquela hora tinha que ser encerrado, porque o sacrifício vivo havia chegado. Aquilo para o qual as ovelhas, os animais apontavam, havia chegado. A sombra, o sábado, havia chegado pessoalmente. Aquilo para o qual o sábado apontava: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas eles não quiseram. Eles não quiseram enxergar. Eles não quiseram conhecer. E eles disseram: nós temos tudo. Nós temos fogo estranho no altar. Nós temos a lei. Nós temos as tábuas da lei. Nós temos a Bíblia Sagrada. E nós temos tudo isso e reconhecemos o Filho de Deus. Reconhecemos o Messias. Mas não desta forma que este aí tem se manifestado. Mas isso não aconteceu com o Pedro. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O ladrão disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas que isto, um ladrão derrotado, morrendo, vendo uma coisa em Jesus Cristo que o grande chefe religioso do dia não viu? Que diferença tremenda! Meretrizes encontrando a porta aberta do dia. Oxalá que todos reconhecessem que estão perdidos, irremediavelmente perdidos, e atendessem ao apelo de Deus para esta hora. O choro está sobre as cidades, o choro está sobre a terra. Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te acolher como a galinha acolhe os seus pintainhos debaixo de suas asas, mas tu não quiseste, Jerusalém. Agora continue lutando pelas suas próprias forças. Continue lutando, perdendo sono, sofrendo derrames cerebrais, sofrendo colapsos, e entrando ali, saindo acolá e morrendo daqui, lutando pelo bem social. Mas aqui está a resposta de Deus. Eles dizem: Cristo é a resposta. Sim, Cristo é a resposta. A resposta está aqui, é a mensagem do profeta de Deus, é a palavra de Deus para a sua hora. Onde está o corpo morto, ajuntam-se as águias. As águias que têm deixado as coisas todas de lado, porque isso não combina com a natureza delas. E têm vindo para a mensagem, para a palavra viva, para a comida do instante. A batalha, sim. Chegam cansados, com cicatrizes. Mas aqui está Melquisedeque. Tome deste vinho. O vinho, nesse caso, fala do estímulo da revelação. Tome deste pão. Isso fala de Cristo em sua essência. Isso fala da palavra em sua essência. Como ela é, não mistificada, sem fermento, sem mistura. Oh, que Deus te batize nesta hora com esse poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1h da tarde, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5 horas da tarde, companheirismo, e às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16,
ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou.
sofrimento e também ressurreição. Pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Venha você que professa ser cristão e confia em tais coisas por alegria, quando o Evangelho do Espírito Santo é uma grande central elétrica de alegria. Ouvintes amados, nós não ocupamos o nosso tempo no rádio ou mesmo em qualquer pregação, a não ser para anunciar a mensagem que nos prepara para o arrebatamento. Admitimos que muitos possam não estar de acordo conosco. Todos têm esse direito e não estamos aqui para competir. Um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro pregador de Deus, ele não é um buscador de pleito, de competição e de dar respostas e entrar em contenda e tornar-se vitorioso pelo argumento. Não. Cada um dá o que tem e sigamos à frente. Bom é que todos ouçam tudo e, pelo seu próprio discernimento, distingam o que é verdadeiro, o que é reto, o que lhe convém. Cada um que prega deve ter convicção. Cada um que ouve, pela mesma forma, deve ter convicção. Eu não condeno ao bêbado por sair e ficar bêbado. Então, aqui está uma declaração do profeta de Deus para esta era. O nosso tempo é ocupado para transmitirmos esta mensagem. Eu não condeno ao bêbado por sair e ficar bêbado. Ele está completamente melancólico. Ele não sabe onde ele está. Levanta de manhã, está triste, com ressaca, sai e toma 2 ou 3 garrafas de cerveja, sai e toma um pouco de uísque e todo este tipo de coisa. E fuma seu pequeno cigarro, tragando assentado ali atrás e saindo através de seu nariz, como se ele fosse um trem de transporte. Isso é tudo. Eu não o culpo. Esta é toda a alegria que ele conhece. Esse é todo o prazer que ele tem. Isto é tudo que ele sabe a respeito da natureza. Isto é, que ele sabe que pode satisfazer a sua natureza. Nós não vamos comparar as pessoas com os animais, mas você sabe perfeitamente que a natureza é uma Bíblia aberta. E a Bíblia usa ovelhas, cabras, usa serpentes, porcos, cães. A Bíblia usa essa linguagem. Linguagem que talvez seja até inconveniente nós usarmos essa linguagem hoje, mas o certo é usá-la. E Pedro fala, por exemplo, desse que volta atrás, como o cão voltou ao seu próprio vômito. Então ele está falando de um homem que tem essa natureza, porque o cão vomita aqui e depois volta ao seu próprio vômito. Larga estas coisas,
larga o cigarro, larga o mundo, a mentira, a prostituição, e fica por um tempo na igreja, mas depois volta ao seu próprio vômito. Também o mesmo São Pedro falou no mesmo versículo sobre a porca lavada que voltou ao lamaçal. Então é uma linguagem muito rústica, grosseira, essa linguagem desses apóstolos, desses profetas da Bíblia. E para um mundo tão polido como o nosso, ela é uma linguagem obsoleta, antiquada, inconveniente. Mas aqui está uma coisa, é a natureza da pessoa, que não conhece outra coisa melhor do que fumar, do que beber, do que prostituir. Ora, aquele porco não conhece uma coisa melhor do que a lama. Não é certo? Por causa de sua natureza. Mas quando essa natureza é trocada, ali está um novo homem, ali está uma nova criatura com uma nova alegria. Você que professa ser cristão e confia nestas coisas, como jogos, festas, bailes, danças, cigarros, bebidas alcoólicas e estas festas carnais, mundanas, como fonte de alegria, como fonte de aproveitar a vida jovem. Quando o Evangelho do Espírito Santo é uma grande central elétrica de alegria, você precisa destas coisas como fonte de alegria? Não. Isso não está correto com as Escrituras. Você que precisa destas coisas que mancham a alma para adquirir um pouquinho de alegria, não conheceu ainda a grande central elétrica de alegria. É o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da graça, que tem um ministério especial de consolar todos quantos têm crido no sangue de Jesus Cristo como propiciação pelos seus pecados e têm passado pelo novo nascimento, possuem, estão ligados diretamente à grande central elétrica de alegria, de consolo, do Paráclito divino, que é o Espírito Santo. O Evangelho do Espírito Santo é uma perfeita intoxicação para cada homem que tem tristeza. Você tome um gole do Evangelho de Jesus Cristo, seja cheio do Espírito Santo, você ficará bêbado até que deixará este mundo. A alegria é indescritível e cheia de glória. Há um estímulo constante e uma intoxicação constante, bêbado dia e noite. Esta é a palavra de Deus. Mas que termo deste profeta? Intoxicação, bêbado do Espírito Santo? Sim. Por que o homem não pode ficar sem beber a cachaça, o álcool, quando ele é um viciado? Por que ele não pode ficar sem fumar? Por que ele não pode ficar sem tomar café? É por causa do tóxico que está ali. É um fundo clamando ao fundo. E ele não pode viver sem aquilo. Há um clamor. E a única coisa que satisfaz ao fumante é o fumo. Manda ele colocar o dedo na boca no lugar do cigarro. Isso não lhe apraz, porque não tem a nicotina. Manda ele colocar um cigarro de chocolate na boca. Manda ele colocar um pedaço de doce na boca, no lugar do fumo. Não, aquilo não lhe apraz.
Porque o fundo está clamando nicotina, alcatrão. O tóxico que está aquilo, ele está intoxicado. Está clamando por álcool. E ele chega a ser uma pessoa que nem pode trabalhar direito antes de tomar aquilo. Antes de beber uma dose daquilo. A sua cabeça dói, ele perde o equilíbrio emocional, nervoso. Mas o mesmo acontece também quando as pessoas ficam intoxicadas com o Espírito Santo. Lá na Bíblia diz, eles estão bêbados. Eles julgaram no dia de Pentecostes que os apóstolos estavam bêbados, embriagados. E Pedro disse, não, isso não é vinho, como vocês estão pensando. Isso é o Espírito Santo. Estamos embriagados, sim, mas com estímulo do Espírito Santo. O vinho, na Bíblia, não aponta só para o sangue de Jesus Cristo. Aponta para o estímulo do Espírito Santo, da revelação da palavra de Deus. E quando o homem está intoxicado, a mulher está intoxicada pela vida de Cristo, isto é, a vida de Cristo toma conta do seu sistema nervoso e de todo o seu equilíbrio emocional, então ela não pode viver sem Cristo. O fundo clama ao fundo, não pode viver sem a palavra de Deus, não pode viver sem a oração, não pode viver sem a alegria da salvação, não pode viver sem cantar, sem louvar, sem adorar ao Senhor. Sim, não condene o pecador, tenha misericórdia dele, diz o profeta. Deixe-o ir em frente e fumar seu cachimbo, deixe-o beber seu licor, deixe-o ter sua festa de jogos. Esses são seus prazeres, ele não tem outra coisa, este é o seu céu. Não o culpe. Vindo para casa e tudo mais, cansado e gasto, ele quer conseguir algum prazer. Mas o que se fazer? A coisa que você tem que fazer é viver uma vida tão santa que possa provar para esse bêbado, que possa provar para esse crente mundano, que o Evangelho segura 10.000 vezes mais do que aquela diversão. O Evangelho original de Deus, do Espírito Santo, segura 10.000 vezes mais do que aquela diversão. Há um provérbio, ele também é grosseiro. Diz que a maneira de tirar o osso da boca de um cachorro, de um cão, sem que ele te morda, é lhe dando um bom pedaço de carne. A maneira de tirar, a maneira de evangelizar, a maneira de ganhar esposo para Cristo, São Pedro ensinou que as mulheres que tivessem maridos descrentes, que eles fossem ganhos sem palavras. 1 Pedro 3. Não é com ciúme, não é com falatórios, não é com exigências de seus direitos. Mas Pedro está falando a uma mulher como Sara, como cristã, está falando à cristã, que ele seja ganho sem palavras. Isto quer dizer, pela sua vida, pelo seu porte, pelas suas orações secretas. Mas aqui está, para que isto aconteça, é necessário que estejamos ligados a uma grande denominação, a uma grande igreja, a um grande líder, a um grande grupo de pessoas da alta sociedade. Não. Não é assim. É necessário que estejamos ligados à grande central elétrica da alegria, do gozo da salvação, que é o Evangelho do Espírito Santo. Não importa, se você está ligado a uma grande coisa do mundo, a sua alegria é o licor, a sua alegria é o uísque, é a festa mundana, é a licenciosidade, o nudismo. A sua alegria é satisfazer a concupiscência da carne, porque tendo comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si,
conforme as suas próprias concupiscências, isto é, homens que viriam atender o instinto religioso das pessoas, mas sem ferir as suas concupiscências, sem ferir os seus desejos carnais. Estes homens nunca ligam as pessoas à grande fonte, à grande central elétrica de alegria verdadeira. Alegria na dor, alegria na decepção, regozijo da salvação. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, versículo 17, verso 18. Paulo ligou a igreja a esta grande central elétrica de alegria. Paulo foi um grande técnico. Sim, ele foi um bom eletricista. Ele soube onde ligar os cabos. Mas você não pode obter a luz verdadeira que você poderia esperar que viria iluminar a sua casa ligando os cabos apenas ali nos galhos de uma fruteira, ligando os cabos simplesmente numa grande loja religiosa, num grande sistema religioso. Não. Você só obterá essa luz, essa energia verdadeira do Espírito Santo, se os cabos estiverem ligados nessa grande central elétrica que é o seu Evangelho. O Evangelho do Espírito Santo, revelado por Ele próprio à pessoa individualmente, no seu coração, na sua vida. Então você aí tem a sua vida ligada à grande central elétrica da alegria, o mundo se alegrando e um cristão chorando. Ora, mas o que é isto? Está esse cristão ligado a essa grande central elétrica de alegria, quando o mundo que não tem Deus está rindo, se alegrando, e um cristão que tem um Deus tão grande está chorando? Jesus disse: enquanto o mundo se alegra, vós tendes tristeza. Ah, sim, mas não é tristeza, porque não pode adquirir aquela grande fama. Não é tristeza porque perdeu tanto. Não é tristeza porque não pôde jogar, porque não teve dinheiro para ir no jogo de azar. Não é tristeza porque perdeu no jogo. Não é tristeza porque não conseguiu conquistar aquela mulher, porque não conseguiu aquele homem que está no seu coração. Não, a igreja de Jesus Cristo não teria tais tristezas. Ela tem sim uma tristeza, ela tem lágrimas. Jesus chorou sobre Jerusalém, ela chora também. Ela tem tristeza por ver estas pessoas tão enganadas, buscando lenitivo, buscando prazer em fontes tão erradas, buscando prazer em coisas que roubam a saúde, como fumo, álcool e outras coisas, enganadas com credos de religiões manufaturadas pelos homens. Essa foi a tristeza da igreja. Por isso que Paulo chorou amargamente. Foi por isso que eles deram as suas vidas. Nós vamos ver que este evangelho chegou a nós não através de anéis de graus, não através de papeizinhos de parede, papéis timbrados, mas este evangelho chegou a nós através de pontes de sangue, de homens e mulheres que deram suas vidas. Mas o que acontece? Eles cantavam nas cadeias. O descrente, ou crente manufaturado, canta no baile, canta na festa mundana. Ele canta, ele grita no jogo de futebol. Mas Paulo e Silas cantavam na cadeia com seus corpos cortados de vergões das chicotadas. E a igreja primitiva e a igreja das eras entrou nas arenas cantando diante de leões, cantando diante de fogueiras, louvando ao Senhor. E com isto provaram que eles não estavam ligados a um sistema humano, mas sim a um sistema espiritual, ao sistema de Deus, ligados à grande central elétrica da alegria,
que é o Evangelho que nós estamos procurando vos apresentar nesse instante. Deem suas vidas, aceitem a palavra de Deus, creiam no Evangelho como ele é. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba esta bênção de Deus agora no seu coração, quando você está crendo de uma maneira completa e perfeita na palavra perfeita que Deus tem nos enviado nesta era, a Bíblia revelada pelo Espírito Santo a cada indivíduo, a cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens, e 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família, hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Este mundo não compreende quão alegre é meu viver, mas a Cristo quem atende, do céu pode o gozo ter, mesmo quando em aflição gozo a paz de Deus. Cristo ao meu coração, gozo traz dos céus. Se com Cristo aqui viver, tão glorioso é, maior glória hei de ter se
guarda sempre a fé. Sinto meu ser transformado pela graça do Senhor, cada dia mais chegado, eu a Padre estou de amor, mesmo quando em aflição gozo a paz de Deus. Cristo ao meu coração gozo traz dos céus. Se com Cristo aqui viver, tão glorioso é, maior glória hei de ter se eu guarda sempre a fé.